somos nós. Tu tens as palavras de vida eterna. Você vai ouvir a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus que te dá direção e um caminho a prosseguir. Ouça agora a palavra de Deus. E o texto bíblico para a mensagem nessa tarde encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 10. Estaremos refletindo nessa tarde, nessa manhã, né? Daqui a pouquinho tarde. Eu preciso ser vigilante. E esse texto, talvez você já ouviu tantas mensagens, né? Tantas mensagens sobre esse texto, mas é sempre importante ouvir sobre algo que o Senhor tem chamado a minha e a sua atenção. Algo que é muito sério e necessário em nossa caminhada com Deus. A vigilância, querido. A palavra vigiar aparece 61 vezes na Bíblia. E talvez você pergunte o que é vigiar. E esse verbo tão conhecido em nosso meio, talvez você já ouviu alguém falar com você: vigia, irmão, vigia, irmã. Já virou um jargão e muitos já usam esse termo, né? Essa palavra nos leva a uma ordem expressa e urgente da parte do nosso Senhor. A palavra diz em Mateus 26, o versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse momento aqui de Mateus 26, momento em que o Senhor, ali no jardim, ali no Getsemane, e com os discípulos, deixou os discípulos e ele foi orar. E por 3 vezes o Senhor orava e retornava, e lá estavam os discípulos dormindo. E esse versículo que eu li em Mateus 26, 41, o Senhor falando aos seus discípulos. E é o mesmo para mim e para você nesse tempo mesmo. O vocábulo vigiar significa observar atentamente, tomar cuidado, estar acordado, velar com toda atenção, postar-se como sentinela, precaver-se. E eu queria analisar com você, à luz da palavra, algumas características de alguém que é vigilante e de alguém que não é, para que você observe em qual dos dois você se enquadra. O texto que nós lemos fala acerca das virgens prudentes e as loucas, as nécias. Uma característica de alguém que é prudente, de alguém que é vigilante, é alguém que é prudente, alguém que observa, alguém que é atento, alguém que não sai tomando atitude logo
de cara, sem orar, sem buscar a direção de Deus. Alguém que segue princípios. Alguém que é vigilante, alguém que segue princípios. Desvia-se do mal. Provérbios 14, 16, a palavra diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. A vigilância. Isso deve ser, querido, em todas as áreas da nossa vida. Pensamentos. Tem pessoas que não vão vigiando e começam a acalentar pensamentos que não agradam o Senhor e daqui a pouco esses pensamentos vão tomando forma. As atitudes. Você precisa vigiar, querido. Tem coisas que vão entrando de forma sutil, muito sutil. Não é de se estranhar que algumas pessoas acabam deixando de lado princípios, porque foram ali sendo corroídas com situações, ensinos, pela influência de pessoas que não têm conhecimento de Deus e de sua palavra. Fique atento, vigia. O que você tem escutado, o que você tem ouvido. Uma coisinha daqui, uma coisinha dali, querido, e daqui a pouco, e talvez você conhece, e talvez eu estou falando com você nessa hora. Você que um dia dedicou sua vida ao Senhor, a palavra era prioridade em sua vida, uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Senhor, mas você foi permitindo que algumas coisas entrassem em sua vida e hoje você não é mais o que antes era com o Senhor. Se você me ouve, e mais tarde eu vou postar essa mensagem no Facebook, na página do programa. Se você está assim, faça uma análise e vá diante do Senhor. E cuidado, muito cuidado. Cuidado ao que você tem escutado, que tem até abalado a sua vida com Deus e a sua fé. Você já não mais congrega, você já não mais serve ao Senhor como antes, você já não ora, não adora, não busca a Deus, querido. Essa mensagem hoje, ela vem primeiro, claro, para mim. Eu preciso ser vigilante, eu preciso estar em constante vigilância. É hoje, é amanhã, é depois e continua. A palavra diz em Provérbios 9:6: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 9:6. Vigie sua vida, não a do outro. Deixa que a do outro ele vigia. As pessoas têm o hábito de olhar a vida do outro, querido. A Bíblia me diz em Romanos 14, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Olhe para a sua vida. Deixe a vida do outro. Está vendo alguma coisa errada? Ore. Coloque nas mãos do Senhor. Apresente a Deus. Uma outra característica de alguém que é vigilante é alguém que é prevenido, é preparado. No texto que nós lemos, encontramos isso. Em Mateus 25:4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Amós 4:12, a palavra diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós 4:12. Mateus 25:10 diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Alguém prevenido, preparado, é alguém que não deixa para a última hora. Tem seu checklist. Você, quando vai viajar, eu sou assim, eu tenho a minha listinha, aliás, para tudo.
para a semana, enfim, para organizar algumas coisas, eu sempre faço minhas listinhas. Tenha seu checklist na sua vida espiritual. Vai observando. Estou orando, estou lendo a palavra, estou congregando, estou obedecendo ao Senhor, estou vivendo da forma que agrada a Deus. Querido, se coloque todos os dias diante do Senhor. Não deixe que algumas coisas piorem para você tentar consertar. Faz o conserto todo dia. Sabe por quê? Não sabemos a hora que o Senhor virá. Amém? Não sabemos, mas temos que estar preparados. Tem pessoas que nem essa mensagem mais de volta de Jesus. Está tão preocupado com as coisas daqui, querido. O Senhor vai voltar, vai buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então te prepara. Fica atento. Fique atenta. Ó. Olhos bem abertos, mas os olhos espirituais. Se desviando do caminho do mal, daquilo que desagrada o Senhor. Agora, características de quem não vigia. Não se previne. É exatamente o oposto do que falamos. Mateus 25:3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Uma outra característica, confia que os outros vão socorrer em todo o tempo. Amado, tem pessoas que Deus realmente vai usar para te abençoar, para me abençoar, mas a sua vida com Deus é com você. É como um cartão de crédito. É pessoal e intransferível. Só você pode usar. Uma outra característica de quem não se previne, não vigia, depende do seu próprio conhecimento. Depende de si mesmo. Eu acho, eu penso, eu sou. Não, querido. Viva com o Senhor. Provérbios 3, de 5 a 7, a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Uma pessoa que não vigia é alguém que depende de si mesmo. Eu sei, já sei como é, deixa comigo. Não, querido, deixe não. Deixe nas mãos do Senhor. Faça de acordo com a vontade do Senhor. Alguém que faz as coisas do seu jeito, talvez não deu certo, então eu vou continuar fazendo assim. Faça não. Busque a direção de Deus. Vigia, fica atento. Ande em oração. Uma outra atitude de quem não vigia, não se preocupa se suas atitudes honram a Deus ou não. Desejo estar sempre satisfeitos, felizes, e isso basta. Pergunte ao Senhor se isso o agrada. Por que devemos vigiar? Talvez você está, por quê? Por que eu tenho que vigiar? Para que o pecado não nos seduza, querido. Não se ache forte. Não, com fulano aconteceu, comigo não. Que isso? 1 Pedro 5:7. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Anda em derredor. Fique atento. Não ande julgando os outros, querido. Peça misericórdia ao Senhor pela sua vida e pela vida dos outros. Temos que agir assim, como servos do Senhor. Atentos, vigilantes. A palavra diz em Coríntios: aquele que está em pé, cuida para que não caia. Por isso que você tem que vigiar. Você está de pé, venceu, o Senhor tem te feito vencer. Continue. Continue firme no Senhor.
e vigiando. Por que nós devemos vigiar? Para ter uma vida espiritual de qualidade, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. Ainda na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos 17 a 18, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Esses versículos me chamam a atenção para que a gente não descaia da nossa firmeza. Tem pessoas que um dia conheceram o Senhor, andaram no caminho do Senhor, mas de repente ouviram um comentário, será? E deixaram a dúvida em seus corações e hoje não estão mais firmes diante do Senhor. Talvez você caiu. E se você ouve essa mensagem, tanto pelo rádio ou se vai ouvir mais tarde através do Facebook, vai assistir, volta. Você deixou de vigiar, saiu da presença do Senhor. Volta, volta enquanto é tempo. Meu marido estava relatando que no mês de julho, creio que foi isso, ele encontrou uma pessoa do bairro onde ele morou, lá em Salvador, onde a família dele mora. E ele conversando, sempre nós perguntamos pelas pessoas, como está a sua vida espiritual? Como você está com Deus? E esse rapaz, ele disse, eu estou bem, mas não estou mais na igreja, e relatou. Qualquer dia eu volto. E passaram-se esses meses, essa semana meu esposo esteve em Salvador e viu mais uma vez ao longe esse rapaz e cumprimentou. E na madrugada, de sábado para domingo, esse rapaz teve um acidente de carro e faleceu. Ah, querido, como essas coisas entristecem. E tantos outros casos que eu conheço de pessoas que outrora falei de Jesus, evangelizei e não estiveram, não caminharam, escolheram não estar com o Senhor. Não brinque com sua vida espiritual. Você se preocupa com tudo. Você se preocupa com a sua carreira. Você se preocupa em passear, em viajar. Você se preocupa em tanta coisa. Preocupe-se com sua vida espiritual. Com a sua vida com Deus. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe daqui a pouco, querido. Não sabemos. Não temos o controle de nada nessa vida. Se teremos chance de nos consertarmos, se você está em erro, se você está longe do Senhor, em nome de Jesus, volta. Vigia. Se você saiu, hoje é dia de voltar, é dia de se reconciliar, é dia de se consertar com Deus. Para você ter uma vida espiritual de qualidade, você tem que vigiar. Vigia mesmo. Mas vamos me chamar de careta, quadrado. Problema. Seja bíblico. Isso é que importa. Seja alguém que anda nos padrões da Bíblia. Não te importa com o comentário de ninguém. Seja alguém que agrada ao Senhor. Isso é o que vale. Isso é tudo para nós. Um outro motivo que você deve vigiar, e esse importantíssimo, para aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 2:10, a palavra diz: nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Eu almejo esse dia, querido. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, encontrar-me com o Senhor. E essa preparação. Ser vigilante. Não deixa faltar o azeite, querido, na tua lamparina. Ser vigilante. Ser vigilante, fica atento.
E o que você deve fazer para ser vigilante? Ouça a voz do Senhor, ouça a sua palavra, não abra mão disso, não importa o que os outros vão dizer. Olha, a Bíblia. O que a Bíblia diz, o que a palavra diz, o que o Senhor me diz, isso é que importa. Nada mais. Nada mais do que isso. Deixe o Espírito Santo atuar em você. Seja sensível à voz do Espírito Santo. E fique atento ao tempo em que vivemos. Quantas notícias ruins, não é? Quanta coisa. Tanta coisa acontecendo, não é verdade? Te prepara para estar pronto para o encontro do Senhor. Na missionária eu já ouço isso, ó. Eu era criança e eu escutava que Jesus ia voltar. Eu já me casei, já tenho filhos, eles já casaram e Jesus ainda não voltou. Pois é, querido, porque tem o tempo do Senhor. Cabe a mim e a você nos prepararmos como uma noiva que se prepara para o seu lindo dia de casamento, ficar adornada, preparada. Fique assim você também, em nome de Jesus. Eu preciso ser vigilante, e você? Eu quero e continuo. E peço ao Senhor todos os dias, abre os meus olhos, meus ouvidos espirituais. Que o Senhor tenha falado com você. Você que entendeu essa mensagem, talvez você diz, eu não estou na presença do Senhor. Hoje é dia para você também aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Fique com esse louvor, desperta, depois estaremos de volta orando por você e com você. Desperta, antes que seja tarde demais. Eu não quero me perder de ti, eu quero te perder, Senhor. Desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me. Estar longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Desperta, Senhor. Acorde meu coração, Deus. Desperta-me antes que anoiteça. Toma aí, toma agora. Sai encaixado. Tá, pô. Antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me
todos. Portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Agora é momento de oração. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Obrigada, Senhor, porque essa palavra ela vem despertar o nosso coração todos os dias. E assim devemos estar vigilantes, atentos ao Senhor, à sua palavra. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas vezes em que deixamos de observar o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Que venhamos estar muito atentos, que venhamos estar, Senhor, muito atentos às atitudes que temos no nosso dia a dia. Que venhamos, Senhor, estar atentos aos pensamentos, às companhias, à nossa vida. A nossa vida, Senhor, que por muitos momentos não tem te glorificado. Ah, Deus, ajuda-nos nessa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a exaltar o teu nome em todo tempo. Aqueles que se identificaram nessa mensagem e que estão faltando azeite em suas lamparinas, Senhor, que eles se refaçam contigo. Aqueles que perderam o primeiro amor, aqueles que já te abandonaram, já deixaram de lado os teus princípios e o que a tua palavra ensina, Senhor, desperta o teu povo. Oramos por aqueles que nessa tarde tiveram um entendimento da tua palavra, que necessitam ter uma vida contigo, se preparando para a tua volta. Ah, Deus, sei com a tua igreja espalhada na face da terra. Que a tua igreja não seja seduzido pelos falsos ensinos, pelos ensinos que nada têm a ver com a tua palavra e o que tu nos ensinas. Que a tua igreja não seja seduzida por uma vida de facilidades, distante do que a tua palavra nos ensina. Que a tua igreja não se embarace, Senhor, com os negócios dessa vida e te abandone. Ah, desperta-nos, Senhor. Que estejamos vigilantes, atentos ao Senhor em todo o tempo. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, aqueles que recorrem ao Senhor nesta hora, aqueles que precisam da tua cura, aqueles que estão clamando por um emprego, aqueles que estão clamando pelo ministério, pela sua vida espiritual. Ah, Deus, socorre o teu povo. Que haja um povo que ande contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Fique aí com a agenda e avisos e voltamos já já.